Você já ouviu falar em estoicismo? Provavelmente sim, né? É um termo que vem ganhando cada vez mais popularidade nos dias de hoje, e nesse vídeo eu vou dar uma ideia básica para que você saiba o que é o estoicismo e o que essa filosofia prega. Mas antes eu já peço que você deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. Pois bem, estoicismo é uma filosofia que nasceu lá na Grécia Antiga. Até aqui uma questão interessante, né? Como a Grécia Antiga foi uma época muito particular da história da humanidade. Como podem tantos filósofos terem nascido naquele lugar, naquele momento, e desde Sócrates, né? Hoje a gente fala os filósofos pré-socráticos e pós-socráticos, e depois com seu discípulo Platão e Aristóteles, como esses três revolucionaram o pensamento humano. E também foi na Grécia que surgiu a raiz, a base do estoicismo, mas que veio a ganhar força e se desenvolver já com os romanos. E três nomes são essenciais para você entender o surgimento ou o fortalecimento dessa filosofia estoica, que são eles: Marco Aurélio, um dos maiores imperadores; Sêneca, provavelmente você já ouviu falar sobre ele também, era amigo do imperador e conselheiro político; e o terceiro é Epiteto, também uma pessoa que foi escrava e depois conseguiu triunfar naquela época do Império Romano. Pois bem, o que prega o estoicismo? Qual que é a ideia central? É a distinção clara e consciente entre as coisas que nós podemos controlar e as coisas que nós não podemos controlar. Quantas aflições, quanta energia você gasta em coisas que você não tem absolutamente nenhum controle sobre elas? E o estoicismo prega que toda essa energia poderia ser utilizada naquelas coisas que você de fato tem o poder, que estão no seu universo pessoal de ação, que você tem o controle sobre elas. O estoicismo te dá um poder muito grande de não ser afetado por essas coisas que estão fora do seu controle, porque se elas estão fora, não adianta você se dedicar a ela, focar nelas, gastar energia nelas. E aqui eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Por exemplo, eu tenho poder sobre como você se sente em relação a mim. Eu consigo controlar, eu consigo fazer você me amar, ou eu consigo reverter um hater na internet, ou se você tem inveja, ou se você carrega algum sentimento ruim em direção à minha pessoa. Eu tenho poder sobre os seus sentimentos, sobre a sua percepção sobre a minha pessoa? Não. O que eu posso fazer, sim, é ter ações que possam influenciar essa percepção, mas eu não tenho controle sobre ela. Eu tenho controle sobre onde eu nasci? Não. Eu tenho controle sobre a minha altura? Eu tenho 1,80 m. Eu consigo mudar isso? Não. Eu tenho controle sobre decisões políticas, sobre guerras que acontecem lá fora? Não. Eu tenho controle sobre se o avião atrasou ou se alguém riscou meu carro no estacionamento? São coisas que você não tem nenhum controle sobre elas. E principalmente tem uma categoria dessas coisas que nos aflige muito e que nós não temos absolutamente nenhum controle sobre ela, que são as coisas que estão no passado. Como o passado nos perturba, coisas que aconteceram, mas que são impossíveis de serem mudadas. E se são impossíveis de serem mudadas, o que eu posso fazer a respeito então? Mudar a minha interpretação, a minha percepção, a minha como eu consigo ressignificar essas coisas que aconteceram ou que acontecem e que fogem ao meu controle. Eu consigo controlar a minha reação, a minha resposta, a minha interpretação em relação a essas coisas. E é nisso que o estoicismo foca. Inclusive, existe aquela prece da serenidade que diz: Deus, dá-me sabedoria para mudar as coisas que eu posso mudar, resignação para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e sabedoria para distinguir uma coisa entre a outra. Isso aqui é puro estoicismo. É você fazer uma distinção clara entre as coisas que estão sob o seu controle e as coisas que não estão, e buscar permear a sua vida, focar as suas ações nessas coisas que estão sob o seu controle. Tem até um influenciador que eu vi esses dias falando assim: não trace metas. Eu não traço metas para minha vida porque eu não tenho controle sobre elas. O que eu traço são
formação de hábitos de alta performance todos os dias, porque isso sim eu controlo, eu consigo controlar aquilo que eu faço todos os dias. Mas a meta, se eu vou alcançar ou não, isso está fora do meu controle. Então, se está fora do meu controle, eu não vou focar nisso. Eu vou focar naquilo que eu posso fazer que vai me endereçar a essa meta, vai me colocar no caminho do alcance dessas metas. Eu não concordo parcialmente com ele ali, porque realmente o estoicismo ele prega essa concentração nas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você quer ter uma meta para sua empresa de vender 30% a mais. Você tem controle sobre isso? Não. Você não sabe se você vai atingir ou não. O que você pode fazer é focar nas ações que você tem controle que aumentarão a probabilidade de você alcançar esse resultado. Então eu posso mudar a forma da contratação para ser uma contratação melhor dos meus vendedores, posso dar treinamento, posso fazer reuniões de acompanhamento, posso fazer um feedback 1 a 1. Então tem várias coisas que eu posso fazer aqui na minha empresa que irão gerar uma tendência a eu alcançar essa meta. Mas eu não consigo. Consigo aumentar o lucro da minha empresa? Não consigo também. Eu não tenho controle sobre o lucro. Consigo dar uma alavanca ali, agora eu vou aumentar 20%. Eu consigo, sim, tomar ações que estão sob o meu controle que talvez possam gerar esse resultado. Mas voltando àquela questão da ausência de metas, o estoicismo não diz que você tem que ter uma ausência de metas. Pelo contrário, você tem que ter metas muito claras e bem definidas para a sua vida, porque se você não tem elas, como é que você sabe se você está no caminho certo? Como é que você sabe se você alcançou ou se você não alcançou? O que você está perseguindo? É como você tentar acertar um alvo que você não enxerga ou que não existe. Então, a formação, a definição desse alvo é muito importante também para o estoicismo, que tende a responder também algumas perguntas essenciais. Por exemplo, como viver da melhor maneira possível? Olha que pergunta profunda. Como viver da melhor maneira possível? O que eu posso fazer em relação à raiva que eu sinto? Sentimentos. Aqui tem uma outra discussão muito interessante e profunda sobre como o estoicismo interpreta a relação dos nossos sentimentos que surgem muitas vezes involuntariamente. Então acontece alguma coisa, a minha reação lógica, e o estoicismo ele é muito de lógica, traça um caminho. Porém, nós temos um outro corpo, uma outra inteligência emocional que gera respostas que muitas vezes fogem ao nosso controle. Eu sinto raiva, eu sinto tristeza, eu sinto ciúmes, eu sinto inveja, e isso brota de dentro de mim e eu não tenho controle sobre o nascimento dessas coisas porque são involuntárias. O que eu tenho controle então? Sobre o esforço que eu dedico para tentar domar essas más inclinações. Isso também tem a ver com o espiritismo. O espiritismo diz que o bom espírita é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Então todos nós temos esses sentimentos, essas emoções mais primitivas dentro de nós, mas nós não precisamos ser meros espectadores em relação a essas más inclinações que nós temos. Nós não só podemos, como nós devemos, é nossa obrigação lutar contra elas para que nós possamos evoluir e nos tornarmos pessoas melhores. Então, se eu não tenho controle sobre as emoções que nascem de dentro de mim, eu tenho controle sobre a minha vontade e o meu esforço de querer lutar contra essas más inclinações. Tem uma outra palestra que eu já assisti também do TED, muito interessante, de um rapaz que ele é todo deformado, assim, ele nasceu com uma situação de saúde ali, que ele é bem pequeno, ele é todo retorcido, assim, ele anda numa cadeira de rodas, ele fala com a ajuda de aparelhos, ele estava fazendo uma palestra aí dentro de uma prisão nos Estados Unidos. Ele falou uma coisa que me chocou não, que me marcou e que eu levo até hoje, que ele diz o seguinte: enquanto você não for capaz de domar as suas emoções, você será sempre um escravo delas. E se você é um escravo, você não tem liberdade. E ele fala, tem pessoas fora desses muros que têm muito menos liberdade do que vocês que estão aqui dentro, se vocês forem capazes de dominar a sua mente, de dominar as suas emoções. E isso é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa que deve ser colocada em prática todos os dias, porque diferente da lógica e do conhecimento técnico, as emoções, a arena dessa batalha é diferente.
Essa batalha ela se dá em outra arena da nossa personalidade, das emoções. Então não adianta você intelectualmente tentar vencê-las, porque o domínio das emoções é algo que mexe com os nossos instintos mais primitivos. Então, é uma batalha diária, é uma batalha difícil, mas é uma batalha que deve ser combatida sim todos os dias. Você jamais pode cair naquele conformismo e naquela aceitação de que eu sou assim mesmo. Eu sou grosso com as mulheres, eu sou avarento, eu sou egoísta, é o meu jeito de ser. Não, se são vícios em vez de virtudes que você carrega, é seu dever moral consigo mesmo lutar contra esses vícios para se tornar uma pessoa melhor. Então, basicamente, os estoicos aí tem o livro Meditações de Marco Aurélio, tem as cartas de Sêneca a Marco Aurélio também. Apesar de terem sido escritos muito tempo atrás, elas são muito atuais porque são ensinamentos universais. Você pode estar em qualquer época da humanidade, você pode ser de qualquer país, de qualquer cultura, de qualquer religião, de qualquer orientação ideológica, que esses ensinamentos com certeza irão enriquecer muito a sua vida. Mas a mensagem central que eu gostaria de deixar aqui é você, a partir de agora, começar a ter um controle consciente das suas percepções. Isso é um puro estoicismo também. Então, diante das coisas que lhe acontecem, como você pode ter um controle mais consciente e não deixar só essa tua parte, o teu cérebro, o teu sistema límbico, o teu cérebro mais primitivo reagir emocionalmente a elas, mas como que você consegue interpretar de uma maneira mais consciente, mais inteligente, mais estratégica as coisas que acontecem a você, mesmo aquelas que não estão sob o seu controle, que você consiga se libertar das angústias, porque Sêneca afirmava, é uma batalha que você não pode vencer. Se você está aflito por coisas que estão fora do seu controle, você está numa luta que você não tem a menor chance, a possibilidade é zero de você vencer, porque você não tem controle sobre isso. Então, qual é a lógica de você tentar lutar contra essas coisas? Mudar coisas que já estão no passado, mudar coisas que não dependem da sua ação. Não, se você vive, se a sua vida, se a sua mente está focada, está concentrada nessas coisas, você vai viver sempre aflito. Enquanto que, e pior, você vai viver limitado, porque esse mesmo esforço, essa mesma atenção que você dedica a essas coisas, você poderia estar dedicando às coisas que estão ao seu lado. Você não pode controlar as ações do seu filho adolescente, por exemplo. Você não tem controle sobre os erros que ele irá cometer. Mas o que você pode sim é falar eu te amo, é acolher, é educar, é ser rígido quando precisa, é não se isentar da responsabilidade de pai e dizer não e colocar limites e todas aquelas coisas que a gente, nós que somos pais, conhecemos na educação dos nossos filhos. Então, veja como são dois universos totalmente diferentes, as variáveis incontroláveis, fora do nosso alcance, e as variáveis controláveis. E a partir do momento que você desliga esse botão de focar nas incontroláveis, é incrível como tantas possibilidades aparecem, como tantas coisas que estão ao seu alcance, que você poderia estar fazendo nesse exato momento, mas não está, porque não está enxergando, porque está olhando para o outro lado, para as coisas que você não consegue controlar. E a partir do momento que você faz essa mudança, é incrível o mundo de possibilidades que se abre. Você pode controlar a sua alimentação, os seus hábitos, você pode controlar a sua reação, as suas atitudes, as suas decisões, as coisas que você quer enfrentar na sua vida, que você vem procrastinando, a gestão do seu tempo, tantas coisas que você consegue controlar e que a partir do momento que você toma consciência disso e você começa a focar nessas coisas, pela lei de causa e efeito, elas começam a gerar resultados muito positivos na sua vida. Em vez de ficar pensando o que acontece em Brasília, o que acontece no mundo, o que acontece não sei aonde, não, foque naquilo que você pode fazer e principalmente pode fazer no presente. O que você poderia estar fazendo que você não está fazendo, o que você está fazendo que não deveria estar fazendo.
Concentre-se nessas duas coisas e você vai ver como o seu olhar sobre a vida vai ser completamente diferente. Respondendo não, mas repetindo a pergunta e deixando como reflexão para você, qual é a melhor maneira de se viver a vida? Uma pergunta estoica. Pense sobre isso e veja como você pode melhorar a sua vida a partir dessa mudança de pensamento, colocando essa dose de estoicismo, ainda que você não seja um estoico puro, mas colocando essa dose de estoicismo na sua vida, você vai ver que as pessoas perderão o poder, por exemplo, de te ofender, de te machucar, de fazer qualquer coisa. Tem uma frase que diz assim, olha, ninguém pode me fazer sentir inferior ou humilhado sem o meu consentimento. Porque dentro de mim eu controlo as minhas reações e a minha percepção. Então a pessoa pode me xingar, mas sem o meu consentimento, ela não vai conseguir me abalar. E é essa força interior de saber aquilo que você controla e aquilo que você não controla, você vai evitar tantas frustrações. Uma outra frase estoica que vem de Shakespeare que diz o seguinte: não posso obrigar ninguém a me amar. O que posso fazer é dar boas razões para isso e esperar com o tempo que a natureza faça o resto. Ou seja, no amor, no trabalho, na educação dos filhos, na saúde, tantas coisas o estoicismo está presente. Então, deixo essa reflexão hoje para você. Se você gostou, peço mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no meu canal, me segue no Instagram, eu vou deixar tudo na descrição e espero poder ter mais contato com você, compartilhar reflexões sobre desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, filosofia, bem-estar, felicidade, superação de hábitos, saúde, todas aquelas coisas, relacionamentos, todas aquelas coisas que fazem a vida valer a pena. Tá bom? Um grande abraço e desejo tudo de melhor para você. Até a próxima!